Queridos amigos e amigas de Ideal Espírita, estamos mais uma vez aqui com vocês para falar sobre um tema importantíssimo, um tema ao qual sempre nos referimos nessa época do ano, né? Evangelho e esperança. Pensar na esperança é pensar numa expectativa de futuro. E nessa época em especial, na qual nós colocamos em nossas vibrações, em nossas orientações, em nossos pensamentos, né? A figura do Mestre Jesus em função do seu aniversário, né? Como lembramos no mundo ocidental, e juntamente, né, com a passagem de ano, sempre tiramos esse período para pensar nas nossas realizações, o que fizemos, o que deixamos de fazer e tentar planejar aquilo que faremos no novo ciclo que se avizinha. Planejamento, pensar o futuro, está sempre vinculado a essa palavrinha-chave que é a palavra esperança, né? A esperança de dias melhores, a esperança de situações melhores, a esperança de um porvir, a expectativa de que vamos receber algo melhor do que aquilo que estamos passando, construindo, vivenciando. Entender o contexto em que Jesus, como nosso grande guia, representou o porvir, né? Representou a expectativa do futuro, é importantíssimo para a gente manter a nossa esperança num Criador, nos dias melhores, naquilo que há adiante. Quem planeja, quem pensa o futuro, está vinculado a essa palavra, né? E o que o Evangelho, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz relativamente ao tema? É isso que nós vamos estar discutindo, conversando um pouquinho ao longo dessa nossa conversa de hoje. Claro, Jesus, ele, como modelo, né, de governador do planeta Terra, como nosso irmão e companheiro maior, ideal de caridade, de amor ao próximo, de respeito ao ser humano maior que nós temos no planeta, ele nos deixou várias sementinhas, né, ao longo da sua boa nova, ao longo do Evangelho, de como esperar, né, esse porvir. Então ele promete, faz um conjunto de promessas indicando, olha, é importante a fé no futuro, é importante a fé nas pessoas, mesmo aqueles indivíduos, né, aos quais eram questionados, criticados. Jesus sempre trazia uma palavra doce para indicar, olha, coloquemos nosso irmão querido em nossas orações, vibremos por ele, porque não é o estado dele, é uma situação passageira. E ele deixa algumas orientações que nos remetem a essa reflexão, né? De como entender esse contexto de futuro, como vivenciar a esperança nos ideais de Jesus. Duas dessas frases importantes, né, que estão no Evangelho, estão aqui representados. Então Jesus nos deixa a ideia de que meu reino não é deste mundo e de que a felicidade não é deste mundo, para deixar claro de que, olha, o mundo que nós vivenciamos, né, e que a doutrina espírita entende como um mundo de provas e expiações, ele ainda traz muita infelicidade, ele ainda traz muitos desafios, ele ainda está repleto de sofrimentos. A felicidade plena, vivenciar o reino que eu prometo, não está restrito à realidade desse mundo. Existe uma realidade futura que pode ser
vivenciada, que pode ser esperada e que ela reflete um conjunto de virtudes e acolhimento ao ser humano muito mais abrangentes, efetivas e acolhedoras que esse mundo de sofrimento que nós ainda estamos enfrentando. Como explicar, né, a espíritos sofredores que vêm nos buscar, olha, a realidade que eu vivencio do lado de lá não é a realidade que me prometeram. Como explicar a indivíduos que passam hoje por situações de sofrimento durante seu processo encarnatório, países que entraram em guerra, países que sofreram com fenômenos naturais, situações vivenciadas por cada um de nós em função da pandemia, em função de realidades diversas. Mas como deixar registrado para cada um desses indivíduos que ainda estão vivenciando infelicidade, sofrimento, lamúria, que há um porvir melhor a ser esperado. E é um pouco isso que nós vamos conversar e entender. A teologia religiosa, ela já há algum tempo vincula fé, a esperança e a caridade como virtudes importantes na caminhada e na trajetória do ser humano. Isso não é nenhuma inovação da doutrina espírita. Isso está arraigado na teologia católica, isso está vivenciado em outros credos religiosos também. O Espiritismo, contudo, ele vem trazer um esclarecimento, né, a essa tríade, e aqui a gente retoma um ou dois pontos de uma palestra anterior, né, que também está disponível, para lembrar o vínculo entre a esperança, a fé e a caridade. Então, como é que, do ponto de vista espírita, nós entendemos a fé? A fé, para não entrar em muitos detalhes, ela é uma atitude própria, uma convicção, uma crença que nos vincula a Deus. Pensar em fé é pensar em nosso vínculo com uma figura soberanamente justa e boa, com a figura do Criador. É vivenciar a experiência de acreditar em alguém que nos criou. É ter a certeza, a convicção de que existe um Deus e que esse Deus regula em algum grau a nossa vida, a forma pela qual nós lidamos com o exterior, com o universo. Esperança, de forma genérica, porque é isso que nós vamos estar discutindo, né, ao longo da caminhada de hoje, é a busca pelo bem futuro, pelo bem possível, mas que entendemos como incerto. Entendemos que não temos completo controle e completa certeza sobre aquilo que vai acontecer. E os codificadores, né, os espíritos que ajudaram na codificação da doutrina espírita, nos deixam muito claro também o conceito de caridade, uma virtude que, alinhada à justiça, regula todo o procedimento moral do ser humano, consigo mesmo, para com os outros indivíduos, os outros seres humanos, e também para com os outros seres vivos, né? O meio ambiente, os animais, as plantas, todo o conjunto de seres que coabitam esse ambiente chamado planeta Terra junto conosco. E a caridade está baseada na frase: fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Depois foi reavaliada e remodelada por Jesus para deixar muito claro que muitas vezes a nossa avaliação do que deve ser feito
ainda não é uma avaliação adequada, né? E aí ele deixa o recado: amai-vos como eu vos amei, indicando que ele é o modelo maior, que ele é a referência e que ele é o condutor, aquele que é capaz de indicar para a gente um modelo de como nos comportarmos. Porque, embora busquemos, em alguns momentos, tratar o outro como gostaríamos ser tratados, nem todos temos a completa noção do respeito, temos entendimentos diferentes em relação às virtudes e, claramente, entendimentos diferentes em relação a Deus, em relação às práticas morais. Então, Jesus também deixa muito claro para a gente: eu sou o modelo. Amai-vos como eu vos amei, indica: eu sou o modelo, vocês devem buscar para entender a prática do bem, para entender a prática da caridade. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, deixa muito claro para a gente, através do Espírito Protetor José, orientação obtida em Bordeaux em 1862, que a fé é mãe da esperança e da caridade. Ou seja, não dá para nós falarmos em esperança sem nos vincularmos à fé, não dá para falar em esperança sem vincular-nos à mudança moral, à prática do bem, ao exercício da caridade. E aí a gente começa a entender a diferença que a doutrina espírita dá no tratamento dessa conexão dessas três virtudes, né? Ora, se além de estar vinculadas, existe uma relação entre cada uma delas, e a fé é quem gera, como geratriz, como mãe, a esperança e a caridade, significa que nós necessitamos da crença em um Deus superior, da crença em um Deus Pai, para pensarmos na possibilidade de um bem futuro, a esperança. E ao entendermos e esperarmos esse futuro, que para a gente é cheio de incertezas, buscarmos, através da nossa mudança moral, alcançar um momento, um degrau, um caminho um pouco mais tranquilo para cada um de nós. Como é que nós alcançamos esse caminho? Através de uma virtude moral importantíssima, que é a caridade. Então está aí o caminho para eu alcançar o porvir, alcançar o meu futuro, alcançar a minha transformação moral, buscando a minha melhor vida. Por que esse vínculo entre as três e dessa forma é extremamente importante? A gente vê alguns indivíduos ainda presos a outros entendimentos, dessas três virtudes, entenderem que, olha, a fé me vincula ao porvir, o porvir me traz um alento, porque ele é diferente, há uma promessa de ser diferente ao sofrimento que eu vivo nesta vida, mas é uma promessa em algumas ocasiões de que, olha, tudo bem se você fez coisas erradas, tudo bem se você praticou mal, o porvir vai garantir a você uma situação melhor do que aquela vivenciada. E aí a gente vê um monte de espíritos se comunicando, lá no além-túmulo, lá no plano espiritual, informando: olha, isso aqui não é o que me prometeram.
olha, a situação que eu estou vivenciando aqui não é melhor do que aquela que eu vivenciava no mundo dos encarnados, no mundo dos vivos, no mundo material. Olha, eu estou preso nos mesmos tipos de pensamentos, nos mesmos vícios morais que eu estava preso quando eu estava no mundo encarnado. Não chegou para eles a mudança prometida. E aí o que acontece? A fé é abalada, a esperança é abalada, e o indivíduo, como espírito, se desespera, se desestabiliza, e muitas vezes permanecem tempos enormes sem entender como sair desse ciclo vicioso, do mau pensamento, do pensamento negativo, do pensamento vingativo, do monoideísmo, como nós colocamos na doutrina espírita, né? Pensar em uma única ideia, criando barreiras à elevação desse indivíduo, à sua mudança de atitude, ao seu replanejamento em termos reencarnatórios. E qual é, então, o pulo do gato, a informação adicional que traz a doutrina espírita? Olha, a esperança ela é necessária, a esperança ela é importante, a esperança alimenta a nossa resiliência, a nossa vontade de mudar, mas há uma necessidade importante para que o indivíduo saia dessa rotina de sofrimento. Quer ele ter a intenção e a boa vontade de realizar a sua reforma íntima, de realizar o seu autoconhecimento, de modificar seu padrão vibracional, de modificar, em outras palavras, sua atitude. E qual é a receita? O Espírito de Verdade, os Espíritos protetores da codificação nos dão para modificar esse padrão de pensamento, para modificar esse padrão vibracional. A caridade. Por isso, a caridade, fora da caridade não há salvação, né? E por caridade entendemos mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa forma de ver o mundo, mudar a nossa perspectiva em relação à realidade, sair do sentimento de inércia para começar a praticar o bem. Paramos aqui para 2 comentários interessantes, rápidos, né? Recentemente, na casa em que a gente está vinculado, a gente recebeu a comunicação de um espírito que é reconhecido pelo trabalho que ele fez na sua última reencarnação em relação à luta pelos direitos humanos, a melhoria de vida, né, de grupos populacionais que são excluídos. Essa luta continua atual, né, não é exclusiva do momento histórico em que ele viveu, né, e é tão atual e presente na sociedade atual em relação a um conjunto enorme, né, de grupos excluídos. Então, reflete, né, a busca por melhores condições de vida, por melhores práticas de direitos humanos, por mais respeito às pessoas e à natureza, vincula temas, né, de igualdade de gênero, de igualdade racial, de respeito aos imigrantes, né, a pessoas de outras culturas, de outros países, que está no cerne do debate atual no mundo inteiro. E o interessante da comunicação desse espírito foi que ele agradecia, né, por ele estar tendo a oportunidade de conhecer e ter contato com a doutrina espírita. E ele dizia algo mais ou menos assim, que
que se durante o período que ele passou encarnado, né, ele tivesse o conhecimento atual, ele não teria feito algumas coisas na luta pela desigualdade que ele realizou, né? Ele deixa muito claro que uma vez que ele está tratando né, buscando a igualdade das pessoas, ele estava buscando, ele não podia fazer essa busca através da violência, através da divisão, através da separação de grupos, através de críticas. Ele deixa muito claro, olha, a visão que eu tenho hoje do mundo é que não existem injustiças numa ótica de Deus. A providência divina, ela é muito justa, né? Segue a lei de justiça, amor e caridade. E se eu sou o injustiçado de hoje, é porque eu realizei injustiças no passado. Então não existe o acaso. Não existindo o acaso, existe uma razão para eu ter me encarnado num grupo considerado de excluídos, está nesse momento, naquele momento histórico, está lutando por melhores direitos de alguns grupos populacionais. Ele reconhece, então, que o servir, a prática da caridade, ela deve ser feita com amor. Ela deve ser feita usando o modelo de Jesus. Ela deve ser feita com o pensamento e a prática de Jesus em mente. E para que nós estamos falando disso tudo? Para a gente chegar na seguinte situação, olha, o espírito sofredor de hoje, ele fez alguém sofrer no passado. Ele fez alguém sofrer no passado e ele está recompondo, né, o conjunto de atitudes que em algum momento ele realizou durante as suas sucessivas encarnações. Ele está tendo a oportunidade de vivenciar o outro lado da moeda. Ele está tendo a oportunidade, como nós falamos na doutrina espírita, de entender o outro lado, buscar o seu resgate a partir da compreensão, do autoconhecimento e da mudança de atitude, para que no futuro, munido de esperança e de resiliência, ele possa também praticar o bem, praticar a mudança, praticar a boa ação. Muitos indivíduos que a gente atende na casa espírita, no plano desencarnado, eles chegam desesperançados, né? Olha, isso é injusto. Por que eu continuo sofrendo? Eu tentei o meu melhor naquilo que eu entendia ser o correto. E aí você precisa acolher, você precisa amparar, mas você precisa indicar, olha, existe um porvir que pode ser melhor para você, mas existe uma mudança de atitude, um papel essencial em você como indivíduo, que é a força de vontade. E a força de vontade, ela é a mola mestra que vai nos conduzir ao serviço do bem, à prática da caridade. Chegamos então à compreensão um pouco mais completa, né, do que envolve esse tema, né, importantíssimo, que é a esperança, ter esperança, vivenciar a esperança no futuro, no porvir. Então a doutrina espírita nos ensina, né, olhando lá de cima, que existe uma lei chamada, entre as leis divinas, existe uma lei chamada lei do progresso, que é aquela que nos move e nos orienta a estar sempre em processo evolutivo. Nós não podemos estar inativos nunca. Nós temos que estar sempre buscando a nossa melhora no aspecto moral, no aspecto espiritual e também no aspecto
físico. Mas o momento que nós vivenciamos como encarnados no planeta Terra ainda é um momento de dificuldades, de provas e expiações, de sofrimento, onde nós ainda passamos por vicissitudes da vida material. E essas vicissitudes acontecem pelo estágio evolutivo do planeta. E uma vez que o planeta está nesse momento em um estágio de transição a uma nova realidade, né? As oportunidades são dadas de forma igualitárias a diversos tipos de indivíduos, independentemente do seu nível de progresso moral. Então, guerras ainda vão existir, lamentavelmente, a fome ainda vai existir, lamentavelmente, as necessidades e amarguras, a violência, a mentira, o sentimento de vingança, uma série de vícios morais ainda vão existir. Mas está sendo construída uma nova sociedade onde a maioria das pessoas já pensa de forma diferente. Já se preocupa com o próximo, já se preocupa com o meio ambiente, já se preocupa em respeitar as demais pessoas e falar numa série de direitos e obrigações que não se tratavam da forma com que se tratam hoje. Isso perpassa, né, um conceito importantíssimo dentro do Espiritismo, que é a reforma íntima. Entender que nós estamos numa escala de progresso material, moral e espiritual. Entender que nós ainda vivenciamos um contexto de dificuldades, de provas e expiações. É relevante para essa reforma íntima, para o meu autoconhecimento, para eu entender as minhas limitações, para eu entender o que ainda falta em mim para seguir essa escada do progresso. A partir dessa compreensão, né, de mim mesmo, entender que, olha, tudo é passageiro. Nada acontece por acaso, mas tudo é passageiro. O sofrimento não é eterno, a felicidade não é eterna. E tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje, por mais dolorosos que possa parecer, independentemente do tipo, do grau ou do peso que nós estejamos carregando, isso vai passar em algum momento. Isso reforça a nossa resiliência e reforça a nossa capacidade de buscar superar, de buscar enfrentar todos esses problemas. Essa noção de que é possível superar, de que é possível enfrentar, de que é possível mudar a situação a partir da minha mudança de compreensão do mundo, a minha mudança de atitude, a minha mudança de entendimento do próximo, é que nos dá a expectativa de um futuro melhor. Se hoje eu ainda passo por alguns percalços que tenho que passar, é porque ou eu plantei esses percalços no passado, ou, de alguma forma, eu ainda tenho que vivenciá-los para o meu aprendizado. Ainda tenho que vivenciá-los porque eu preciso ainda melhorar alguns aspectos da minha compreensão do outro, da minha compreensão de mim mesmo e do meu processo de melhoria. Tendo isso tudo em mente, não é fácil compreender que é preciso então fazer a nossa parte. É preciso ter a força de vontade, é preciso mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes e buscar vivenciar a verdadeira esperança ensinada por Jesus, ensinada no seu Evangelho, que está atrelada, vinculada diretamente à caridade, à lei de justiça, amor e caridade, que está ali no finalzinho, né, do nosso ciclo que a gente desenhou. Quando falamos em caridade, falamos em servir.
servir, né, ensinado por Jesus de diversas formas, reproduzido, né, pelos grandes nomes, né, da doutrina espírita, ou seja, em toda a codificação, em obras diversas psicografadas por Chico, por Divaldo, repetido exaustivamente por Emmanuel. Servir é a forma de nos doar. Precisamos aprender a usar o serviço como um instrumento de exercício da caridade. Bruno, mas eu tenho tão pouco. Serviço aqui não é a doação material. Servir é doar o nosso tempo, é doar as nossas melhores vibrações, é doar o nosso amor, é doar o nosso serviço mediúnico, é doar nossas palavras de apoio, nossas palavras de boas intenções, é doar nossas orações, é doar nossas vibrações através do passe, doar o nosso tempo através de um trabalho voluntário, através do apoio ao próximo, através do auxílio ao próximo, para exercitar e imbuir nos outros essa esperança que está tão necessária nos dias de hoje. Esse é o verdadeiro significado da esperança no Evangelho. Trazer à tona o que melhor nós podemos dar para que possamos servir. Servir sem esperar nada em troca, servir pelo amor de servir, servir pelo bem, pelo sentimento de dever cumprido. E se lembrarmos novamente, né, como todos nós fazemos, da figura do Mestre Jesus, que é nosso maior modelo, representa o aniversariante, né, desse período. Ele foi um grande modelo de serviço, né? Modelo maior que passou pelo planeta Terra. Não perguntava quem, não discriminava nenhum grupo social, entendeu e respeitou a todos, desde os mais pequeninos, os mais excluídos, até as decisões duras e amargas do mais fortes, né? Dizendo: Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Mas naquele momento ele mostrou a humildade de entender: olha, eles não sabem, porque ainda refletem um momento evolutivo em que eles não têm a compreensão maior do todo, a compreensão maior do Deus, a compreensão maior da esperança renovada através da caridade. Que nós possamos buscar, né, nesse momento, renovar as nossas esperanças de um mundo melhor, de uma vida melhor, de superação dos nossos vícios morais, de melhoria de cada um de nós como espíritos em processo evolutivo, através do serviço do bem, através da prática do amor, através da prática da caridade. Que nós possamos, nos seios das nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas com as quais nos relacionemos durante toda a semana, levar um pouquinho desse sentimento de esperança através do serviço, através do apoio, através da prática do bem, né? Praticar o bem é possível fazer em qualquer ambiente. Nós possamos ser as pessoas que vão levar a esse exercício, essas atitudes diferenciadas durante toda a semana aos distintos lugares aos quais nos dirijamos. Fiquem todos com Deus, né, e que assim seja. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Graças a Deus.